Muito bem-vindo, muito bem-vinda você que acompanha o nosso programa Escutando os Sentimentos, que é uma produção do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou a Viviane, dou boas-vindas a vocês que estão aqui pela primeira vez. E vamos hoje dar continuidade ao estudo que vimos fazendo, né, ao longo desses episódios, o livro Reforma Íntima Sem Martírio, que é uma psicografia do Vanderlei Soares pelo espírito da Hermance Dufour. O capítulo de hoje se chama Só o Bem Repara o Mal. Ao final do programa, se você gostou do conteúdo, eu queria fazer um pedido. Deixa teu like e compartilha com os amigos, com as pessoas que você acredita que precisam escutar o que a gente vai conversar aqui ao longo desse episódio. E também, se você ainda não é inscrito em nosso canal, eu gostaria de convidar a se inscrever. É só clicar no sininho que fica ao lado e quando tiver conteúdo novo, o próprio YouTube vai lhe avisar, tá certo? Então, o recado está dado. Deixa teu like e compartilha que a gente vai ser muito grato com isso, porque o YouTube ele vai saber que esse conteúdo pode chegar a mais pessoas quando a gente compartilha, tá bom? Aqui hoje estamos estudando o capítulo 23 e estamos ao lado aqui das nossas amigas Adenairan e a Clotilde, amigas queridas do GESP. Elas estão aqui para bater esse papo, né, sobre o bem e o mal, né? A força do bem sobre o mal. Sejam bem-vindas, meninas. Olá, gente, tudo bem? Que bom estar aqui de volta para a gente estudar mais uma vez. É com muita alegria e satisfação, Vivi. Olá, pessoal. Olá, Brena, Vivi. Que bom estar aqui de volta, né? A gente conversando mais uma vez sobre esse livro, que é um livro excelente, muito bom. É um livro para a gente ler e reler de tempos em tempos, porque a gente sempre descobre alguma coisa nova para reparar, né? Oh, sempre. A Sempre irmã é mesmo. certeira, né? Ela é Oh, certeira. Os temas dela são sempre atuais. Quem não teve a oportunidade ainda de ler o livro, é um convite aí de dar uma lida, porque vale muito a pena. Porque o programa a gente fala de capítulo em capítulo, mas a gente traz só a ideia central, né? Quando a gente lê, aí cada um vai ter a sua própria interpretação. isso. O capítulo de hoje é Só o Bem Repara o Mal, né? E a irmã ela já começa dizendo que todos nós temos o desejo de progresso, de evoluir. E que este desejo ele ainda é mais intenso quando a gente já reencarna arrependido. Então, eu gostaria de começar com vocês, para que vocês pudessem colocar aí qual é o traço psicológico mais forte desses espíritos que já encarnam, já reencarnam arrependidos. É a autocobrança? E aí, Eita, que a gente Clotilde? calou. Alô, eu já dei a Pois resposta, mas assim, né? é, Mas vamos Aí dizer, você o já traço. deu spoiler aí. Já deu spoiler, pois mas queria a é. opinião de vocês. Essa cobrança interior que muitas vezes até pode assumir alguns traços doentios se a gente não encarar de uma maneira mais produtiva, mais proativa, né? Então, essa cobrança é o que essa cobrança interior é o que vai fazer, vai caracterizar essa geração, na verdade, né? E ela, ela ela traz em si assim, aquela coisa do remorso, né? Ela traduz para a gente uma questão de remorso. E que esse remorso, se não tiver aquela vontade de transformar a atitude velha numa atitude nova, que às vezes a gente nem se lembra objetivamente dessa atitude velha, mas a gente percebe que tem que mudar e a gente tem que transformar esse desejo de mudança numa atitude realmente de fazer alguma coisa voltada ao bem, como o próprio título do capítulo chama, né? Para que isso seja produtivo.
Eu comparo muito essa ânsia, né? Essa angústia de correr atrás do prejuízo, né? Como a gente chama, quando a gente estuda, quando é estudante. E aí vai negligenciando algumas matérias, dando prioridade a passeios, a diversões, não. Então, quando chega no dia da prova, ai meu Deus, cadê? Eu não consegui. Quando vê ele está lá na recuperação para uma outra oportunidade e a pessoa quer recuperar um ano em 15 dias, né? Querendo rever toda uma vida estudantil de um ano em 15 dias. Então, bate a angústia, o desespero e termina em casos de adoecimentos, né? Como a própria Clotilde aqui mencionou, e que o corpo termina sendo um dreno de tudo isso, né? É, Então, arrependidos todos nós somos, né? O próprio planeta tem como característica pessoas como nós, pessoas que fracassaram, pessoas que não atentaram para os seus sentimentos, enfim, uma série de não virtudes, né, que foram praticadas ao longo de tantos anos, séculos e tudo mais. Então a gente volta com um grau de arrependimento, uns mais, outros menos, mas a gente percebe em pessoas, muitas vezes, a ânsia, né, uma constante, uma cobrança excessiva. Ai, eu tenho que amparar todo mundo, é como se colocasse isso como uma finalidade mesmo da vida dela, anulando qualquer outra perspectiva, qualquer outra forma de viver, a não ser aquela fixação no cumprimento de uma determinada tarefa. Eu acho interessante que a irmã, ela chama, né, de angústia do aperfeiçoamento, né? Essas pessoas já reencarnam, nós já reencarnamos arrependidos, e outros não vão reencarnar arrependidos, mas vão desenvolver esse arrependimento tardio mesmo, né? Já na carne, né? E existe essa angústia do aperfeiçoamento que ela chama. Nessa angústia, são sintomas que vão aparecendo ao longo da nossa jornada, né? Depressões, crises de ansiedade e outras coisas mais. Né? Tem como vocês falarem um pouco mais sobre essa angústia que ela descreve no capítulo? Uma coisa que eu achei interessante é que ela coloca isso como sendo parte natural do processo de evolução. Então a gente não comece a se sentir assim culpado porque se identifica com a questão hoje posta, né? É um processo natural. Então, assim, e mais interessante ainda, que ela coloca coisas que, assim, são bastante frequentes hoje em dia, como depressão, baixa autoestima, insegurança, ansiedade, até, assim, a questão do câncer, que a gente comenta tanto, né? Poxa, tanto caso de câncer, né? A esquizofrenia, quanta gente desequilibrada, né? E ela coloca tudo isso como fazendo parte dessa angústia, desse aperfeiçoamento, dessa cobrança interior, e que, na verdade, essa cobrança interior é como se ela gerasse, à medida que ela se torna mais intensa, é como se ela gerasse um campo energético, né, em torno da nossa mente, e esse campo energético, que ela chama de morbo, né, ele vai sobrecarregando o sistema. Então, na medida em que a gente vai conseguindo se trabalhar, esse morbo vai diminuindo a intensidade e ele vai gradativamente sendo drenado. Ela comenta muito isso sobre esse processo de drenagem, não é, Dena? Pois e também da inquietude interior, né? Que assim, do nada, a pessoa tem uma preocupação É verdade. excessiva com tudo, né? Então, o corpo realmente ele é um dreno, né? E ela fala também que para tudo isso ser atenuado, existe a educação dos sentimentos, que é a temática da Hermance, né? Que é exatamente a gente focar no auto-amor, para que a gente não fique à semelhança do, como a gente mencionou agora há pouco, do estudante desesperado querer recuperar um ano em 15 dias, sabendo que o processo realmente ele é lento, mas o autoamor, a autoaceitação
vai fazer com que a gente passe por esse processo que é necessário, infelizmente ou felizmente, né? Faz parte da consciência, porque a gente não engana ela de forma nenhuma, né? Por mais que a gente queira tentar enganá-la, quando a gente, principalmente no momento que a gente se encontra no plano espiritual, em que a realidade ali se desdobra à nossa frente, e aí é quando, né, cai a ficha, por assim dizer, então vem esse sentimento do tempo perdido, que poderia ter feito, ter recuperado, e aí, dependendo da intensidade, é como acontece da pessoa renascer. Inclusive, tem estudos que já mostram que tem crianças, né, que já nascem depressivas, para você ver o grau de culpabilidade que muitas vezes se traz. Mas aí é importante frisar, como o Clotilde falou, que a gente não pode, de forma nenhuma, tomar o estudo, essa leitura dessa parte do livro, como um peso a mais para a nossa reforma. Não, é a identificação de um processo que a gente precisa colocar o pé no freio, usando o autoamor, para que o remorso não suplante essa força poderosa da gente se redimir, perante a nós mesmos, principalmente, né? Isso, Eu acho, só pegando um gancho, Vivi, no que Dena falou e voltando um pouquinho nas suas perguntas aí, eu queria também lembrar um detalhe que a Irmãs coloca, de que essa questão desse remorso, desse desejo de melhora, ele nasce, na maioria das vezes, no intervalo entre uma existência e outra, quando o espírito está na erraticidade, por conta da consciência que tem das falhas pretéritas e muitas vezes dos aprendizados que vai realizando nessa fase entre uma existência e outra. E aí vai, como a gente diz aqui, né, vai caindo as fichas e a pessoa vai percebendo o que precisa melhorar. E aí nasce essa vontade de melhorar, de ter uma nova oportunidade. Quantas vezes a gente aqui encarnado diz, poxa, se eu tivesse uma nova oportunidade, eu faria tudo diferente, né? Aqui nessa Uhum. própria existência. Então veja é mais só, ou menos por aí, né? a irmã, isso que você está falando, a irmã se fala sobre o arrependimento, né? Porque eu achei Isso, interessante que tem uma fala no capítulo que ela diz que a culpa, né? Ela não existe uma culpa arquivada, você não nasce com esse sentimento de culpa, né? isso. Para mim isso soou muito novo, porque eu acreditava que nossas vivências reencarnatórias, né? Talvez pudéssemos trazer esse sentimento de culpa já de outras encarnações. E ela diz assim: não existe sentimento de culpa arquivado. Sentimento é algo que se vive no presente. E isso, para mim, assim, eu não sei para vocês, mas para mim isso foi super novo. Pois é, para mim Mas, também. mas o importante é o parágrafo adiante, que ela disse que isso aí não é que você traga isso como um arquivo, mas de tal forma já se transformou num morbo. E o que é um morbo? É um adoecimento psíquico, entendeu? Então, não é que você fique mexendo num arquivozinho. O arquivo se transformou nesse Sim, adoecimento já, entendeu? sim, Mas depois sim. que a gente reencarna, porque o É, arrependimento, no início, ela diz que o arrependimento, você já nascer arrependido, já trazer de outra encarnação esse Mas arrependimento, realmente, você não não é? traz na Agora, culpa não. lembrança. Então, Você mas a não traz culpa na não. lembrança. é, Exatamente. Você não é traz como interessante. lembrança, né? A Mas gente, isso que Dena está destacando aí, porque esses sentimentos, a gente pensa que não, mas o que as emoções e os sentimentos que a gente tem, eles marcam profundamente o nosso corpo energético e, por consequência, o corpo material que a gente tem, porque o perispírito é o modelo organizador biológico do corpo físico, né? É isso que a gente estuda na doutrina espírita. Então, é assim que acontece. E tem um outro livro, não me lembro exatamente agora qual, onde tem uma fala de Dona Modesta, né, que ela diz assim, que depois de 2 horas que você está sentindo uma raiva de alguém ou de algo, aquilo já começa a marcar o seu perispírito.
Então, veja, aí a irmã se traz isso aqui, né? Que não existe sentimento de culpa arquivado, existe morbo psíquico acumulado como resultado É, das feridas conscienciais, quer dizer, Seriam as feridas, né? essas raivas, Isso aí que essas você falou culpas, seria né? as feridas conscienciais, que ela chama, né? é o Exatamente. adoecimento. Isso, Essas lembranças se cristalizam de tal isso, forma que cria esse morbo, cria esse adoecimento. Não é que você vai ficar relembrando, relembrando no momento, mas se cristalizou em você, que aí é como Clotilde falando, no momento da reencarnação, você traz no corpo, que é o dreno, essas mazelas. É tanto que ela fala, por exemplo, aqui no livro, que essas questões do sentir, ela nomeia como uma cristalização do afeto e que causa inúmeros transtornos psíquicos. À medida que você vai querendo não encarar os seus sentimentos, não aderindo aos alvitres, né, ao convite da consciência a mudar de caminho, isso, saber que não existe só você no mundo, você não pode viver de isso. forma egóica e tudo mais, aí acontecem esses transtornos psiquiátricos, que é o que a gente mais encontra hoje, que é a esquizofrenia, que é autismo, é uma série de outros fatores envolvendo a pessoa nessas situações, entendeu? Então, é essa mensagem que eu vejo aqui do livro dela, não é que a gente vai trazer, aceita esse arrependimento, o sentimento, mas ele já adoeceu, o corpo já adoeceu, entendeu? Isso. Por que ela nos fala assim? Eu queria que vocês comentassem, né? Que ela fala que o coração, deixa eu ver aqui, o coração é o espelho da consciência. Né? O que é que ela quer dizer com isso? É, eu entendi assim que à medida que a gente vai se percebendo, né, a gente vai percebendo o que a gente está sentindo, né? Essa forma como a gente sente é também uma tradução de como está a nossa consciência, né? Então, por exemplo, se a gente tá, quantas vezes a gente diz, tô com o coração tão pesado em relação aquela conversa que eu tive com aquela pessoa e tal, e não estou gostando disso. Por quê? Porque a nossa consciência está acusando que a gente disse ou escutou, né, alguma coisa que incomoda, que não está em consonância com a nossa natureza, digamos assim, né? E aí isso começa a incomodar. Por isso que ela coloca essa frase, né? Exatamente. E é como também disse, nunca enganamos a consciência, né? Porque ela é o É, tribunal infalível da verdade em nós. isso, Então, quando o coração, ele mostra, quando fala do coração, o sentimento, mostra quanto mais raiva, mais rancor, mais ódio você isso, tem, é o nível de consciencial seu, né? O seu grau evolutivo que ali se encontra. Então, é por isso que eu entendo que seja dessa forma, que o coração é o espelho da isso. consciência. E às vezes a gente tenta negar, né? O que a gente É, está sentindo. E aí traz o coração traz para a gente alguma coisa assim, esse peso, né, e tudo mais, e aí a gente, poxa, é isso, não adianta eu tentar negar para mim mesmo. Então, na hora que a gente encara e assume com honestidade emocional, que ela fala muito ao longo de todos os livros dela, em honestidade emocional. Então, quando a gente encara com honestidade emocional a situação, dando nome mesmo ao sentimento, à emoção, aquilo que está se passando com a gente, parece que tira um peso. Parece que metade da situação já resolveu só de a gente dar o nome correto, né? Então, é justamente a gente conseguir encarar. E nisso aí, como ela diz, a gente resgata o vínculo entre o sentimento e a consciência. Ou seja, a gente vai se tornando aos poucos mais íntegros, né? exatamente. Então, ela fala assim o capítulo todo, mas eu quero que vocês respondam. Arrependimento é castigo ou virtude? Eu acho que é uma virtude. Com Arrepender-se é você certeza. ter você passou para um nível de consciência, né? Colocou-se à frente do seu problema. Agora, o remorso
que impede, né? Porque depois do arrependimento tem um remorso, para poder você observar e resgatar, né? Consertar. Tem que ser uma coisa ativa, uma atitude, e não a lamentação que faça com que você fique estagnado e entre nesses processos sérios de depressão, problemas psiquiátricos e tudo mais. Então, o remorso é que não pode fazer com que você fique preso, né, a uma situação e não faça com que você cresça. Porque a ideia do arrepender-se é você despertar pelo seu erro, pelo seu engano, né? É isso. Tem uma expressão que ela coloca, eu acho que é arrependimento dinâmico, eu acho que é isso que ela coloca, não tenho certeza, né? Uhum. Interessante isso, porque às vezes a gente tem a coisa do arrependimento estático, que é aquela coisa que a gente se prende, e disso aí vai gerando uma culpa. A culpa não tem nada para ensinar para a gente. O arrependimento, o remorso, sim, porque são mobilizações nossas na direção de uma transformação, na direção de perceber uma falha, né? Perceber algo que a gente pode fazer melhor e, a partir dali, começar a construir uma nova atitude. Aí é onde está o dinamismo. Aí é onde está o Pois é. dinamismo. Interessante que ela diz, né? Não basta se arrepender, preciso vivenciar. Então, só se Exatamente. arrepender não vai ter valor para você na sua evolução, aí no seu crescimento. Você precisa realmente sentir, você precisa vivenciar esse sentimento de arrependimento e buscar o caminho, ir atrás do remédio. E qual é o remédio? O bem, ela fala, né? O bem Exatamente. é o remédio, que é o título, né, do capítulo, né? Uhum. E o bem é para o mal. O que é que ela quer dizer aí? Como é que a gente pode caminhar nesse arrependimento, vivenciar ele de forma a reparar todo esse mal? O arrependimento, ele tem como oportunidade, né, da gente, como foi falado, né, de crescer, né, de fazer com que as coisas mudem de comportamento. E não resta outro caminho a não ser a nossa autoaceitação e o autoamor, porque você não tem como desfazer o que você fez. Agora, você pode construir um novo futuro, uma nova oportunidade, para que tudo isso que você fez de errado possa ser resgatado. Então, o caminho é esse, é do alto amor. Exatamente. Ele é a base dessa transformação da gente, porque sem ele, a gente não vai conseguir vencer os julgamentos severos que muitas vezes a gente faz de si mesmo, né? A gente não vai conseguir escapar de cair numa situação de culpa, né? Ou mesmo do nosso perfeccionismo, que é parte do nosso orgulho, né? A gente quer fazer tudo perfeitinho, não basta ajudar alguém, mas a gente tem que deixar aquela pessoa na melhor situação possível, né? Então, só o auto-amor é que vai fazer com que a gente reconheça os nossos limites, com que a gente reconheça a nossa falibilidade, mas também reconheça os nossos valores e a nossa condição de superar e de fazer melhor a cada dia. Ele é que vai unir, né, a gente com essa vontade realmente de fazer diferente, de se melhorar a cada instante, dando o alicerce para a gente seguir adiante. Como diz Kardec, né, ele que diz o seguinte: desde que o culpado, né, clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede esperança. Mas não basta sem os pesar do mal causado, é necessária a reparação, né, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, novas oportunidades. É por isso que a reencarnação é essa misericórdia divina na vida de todos nós, né, em que pode sempre, com sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Então, assim, é sempre a grande oportunidade, né? Todo mundo diz, né? Cada dia é um presente e é uma página a ser escrita novamente na nossa oportunidade, nesse momento que a gente está vivendo.
Eu achei Quase uma interessante. poetisa, né? Não viver. É, achei interessante que a irmã, se ela conclui lá, diz assim, lutar, tentar, errar e recomeçar é o caminho da evolução, né? Então, assim, é o conselho que ela deixa. E eu queria, assim, como a gente já está indo para o final do nosso episódio, do nosso programa, queria que cada uma de vocês pudesse colocar aí a lição que a irmã se deixou para vocês. Bom, é o seguinte: ninguém nasce pronto, né? Todos nós estamos a caminho, não precisamos nos desesperar, mas que sejamos persistentes, né, nas nossas atitudes voltadas para o bem, no esforço de combater em nós o egoísmo, o orgulho e tentar sempre que cair, levantar. Essa é a mensagem que eu acho importante deixar, porque todos nós estamos no caminho, todos nós estamos no mesmo processo evolutivo. É isso. E completando aí o que Dena disse, que já está completinho, né? Mas só trazendo uma outra visão, a gente procurar sempre não cair nas armadilhas que podem levar a gente a um processo de quase loucura, né, da gente. Então, é baseado nesse amor que a irmã tanto fala, o auto-perdão, que o auto-amor leva ao auto-perdão, e a gente procurar se compreender, né, e perceber cada pequena vitória da gente, para que Sim. isso também seja um fortalecimento, dando um novo ânimo para que a gente possa seguir adiante na nossa existência. Como Dena disse, é de pouco em pouco, não é de repente. Então, não vamos exigir da gente que a gente tenha uma maravilhosa virtude de uma hora para outra. Não existe, não existe. Tem até uma outra expressão que a irmã se usa, que é santidade, como se fosse uma santidade instantânea. Não existe, né? Esse processo é gradativo. E essas dores psicológicas que a gente passa, nada mais são do que a gente chama de expurgo, quer dizer, o escoamento dessas energias que a gente acumulou ao longo de muitas e muitas e muitas existências. Olha, lá no GESP, a gente comenta sempre que estamos na nossa melhor versão. Então, Essa. se na nossa melhor versão a gente faz as coisas que percebe que faz, calcule nas anteriores, né? Então, É, a gente precisa compreender isso e que o processo é gradativo e que a gente só com muito carinho por essa pessoinha que nós somos é que a gente vai conseguir vencer, né? o importante é não desistir, né? Nessa escadinha Isso. da nossa evolução, o cair vai ser também fundamental, mas o levantar, recomeçar e tentar novamente até acertar, né? É É, feito, o concurseiro fala, eu vou estudar até passar. Então a gente tem que é, falar, a gente vai cair e vai levantar até conseguir acertar, né? Mas com esse carinho, né? Que é o alto amor que traz esse amor próprio, que a gente vai conseguir sair desse perfeccionismo, sair, né, dessa cobrança que a gente, autocobrança que a gente tem, para começar a dizer, não, eu errei, eu me arrependo, mas eu vou tentar acertar agora, vou fazer de outra forma. Sempre na prática do bem, né, nos pensamentos elevados e se conhecendo melhor. Dena e Clotilde, muito obrigada pela participação hoje, foi massa. Eu acho que a gente passou a história aí toda que a irmã trouxe no capítulo, a mensagem. E eu queria novamente convidar os internautas que nos acompanham para dar o like, se gostou, deixar aí um joinha, que é importante para a gente, compartilhar com os amigos. E nosso encontro é sempre aos sábados, todo sábado a gente coloca um tema novo que é trazido do livro. Esse livro está quase chegando ao final, né? Mas a gente já está com outro aí engatilhado para começar. E os temas são muito pertinentes e atuais. Eu queria novamente agradecer a Dena e a Clotilde e a você que nos acompanha, convidando para que o próximo programa você esteja também nos assistindo. Até o próximo, pessoal.
Tchau, tchau. Insista, persista e não desista. Isso. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada aí por tudo. Tchau.